A paz do Senhor a todos. Vamos estar falando mais um pouco sobre a palavra de Deus. Vamos estar falando aqui o segundo dia das primícias do mês de março. Amém, irmãos? Então o texto base é 1 João 5,18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que é nascido de Deus o guarda e o maligno não toca. Amém, irmãos? Então hoje eu queria estar falando com vocês sobre os dois lados, né? A gente viver na presença de Deus e a gente viver fora dele, né? Trazendo a separação entre nós e Cristo, né? Entre nós e Deus. Deus, ele abomina o pecado. Então quando pecamos, a palavra de Deus diz assim, que Deus abomina o pecado. Então existe essa separação entre Deus e nós, né? Então esse é o primeiro ponto, né? De quem está em pecado. Deus não tem compromisso com o pecado. A palavra de Deus diz que há separação entre nós e Deus quando pecamos. Então esse é o primeiro ponto. A gente tem que estar alerta, né, irmãos? O pecado nos separa de Deus, nos separa da presença, e ele traz a morte. Ali no livro de Romanos 6,23, diz assim que o salário do pecado é a morte. Então quando pecamos, perdemos a presença de Deus, traz a nossa morte espiritual, nos tira o sentido de vida, nos traz insegurança, né? A gente perde o sentido. Longe da presença de Deus, a gente não tem sentido. Deus nos dá um sentido, nos dá um norte. Longe da presença dele, a gente fica perdido. Se você for ver lá no deserto, quando Noé tirou o povo da escravidão, muitos queriam voltar. Eles não queriam servir a Deus, eles estavam se entregando à idolatria, ao pecado, e queriam voltar para a vida que eles tinham. E eles eram escravos. Então o mundo hoje está entregue ao diabo, né? O príncipe das trevas. E se a gente estiver longe de Deus, a gente está entregue ao diabo. E se a gente estiver entregue ao diabo, a gente vai voltar a ser escravo, como o povo voltou. Então não há vida longe da presença de Deus. O pecado nos separa dele, traz a morte, traz insegurança, traz indefinições na nossa vida. A gente não sabe o que fazer, para que lado ir. De outro modo, com a presença de Deus, a primeira coisa que ela nos traz é a liberdade. Foi o que aconteceu. Moisés veio e libertou o povo. A presença de Deus libertou, tirou ele da escravidão. O segundo ponto é a direção. Eles andavam no deserto, mas Deus estava sempre à frente, guiando eles de dia e de noite, guardando, alimentando, dando segurança. Liberdade, direção, segurança e compromisso. Deus coloca dentro de nós a necessidade de nos comprometermos com a palavra. A gente, quando se converte, a gente faz uma aliança com Deus. E quando a gente, é como assinar um contrato. Se você assina um contrato, você tem que cumprir aquilo que está escrito, aquilo que está acordado ali. E então a gente tem que ter compromisso com aquilo, compromisso com a palavra de Deus, compromisso com aquilo que Deus nos pede. A obediência a Ele, a submissão, viver longe do pecado. Então a gente, com a presença de Deus, a gente tem liberdade, a gente tem direção, a gente tem compromisso, a gente tem um norte, tem um motivo, tem um foco, que é a salvação. Com Deus temos direito de salvação, direito à vida eterna, que nos foi tirado lá no pecado original, mas nos foi dado de novo gratuitamente pelo sacrifício da cruz de Cristo. Cristo morreu pelos pecados que nós cometemos. E isso a expiação, a crucificação, tudo que Jesus passou foi para nos dar direito à salvação. Hoje nós temos direito de escolha: pecar ou não pecar, viver com Deus ou ser entregue à escravidão. Então, irmãos, não é difícil escolher. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência
sabe que o bom é servir a Cristo. O bom é viver com Deus, viver uma vida com fartura, com abundância. E as promessas de Deus para nós é que Ele nos sustentaria, que a nossa vida seria abundante. Ele nos dá o direito de escolha, mas Ele nos pede, filhinhos, né? Lá ali no João nos diz, filhinhos, eis que ponho diante de vós bênção e maldição, mas Ele nos pede que a gente escolha a bênção. Caso contrário, a espada estará posta sobre nós. Então é isso, irmãos. Vida com Deus não combina com pecado. Deus, Ele não faz esse joguinho, ou a gente está na luz ou a gente está nas trevas. Com Deus não tem meio termo. Então a gente tem que se abster do pecado e viver para Deus, amém, irmãos? E ter uma vida abundância e saber que lá na frente a gente tem um futuro garantido, que é a salvação. O nosso tempo aqui vai acabar e a gente tem um lugar para ir, que é perto do nosso Deus, perto do nosso Rei, onde a vida vai ser abundante para nós, amém, irmãos? Graças a Deus. Vou estar orando com você agora nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por o Senhor ter nos dado, Pai, ter nos garantido a salvação, Pai. Apenas o Senhor nos pede, Pai, submissão, que sejamos submissos à Tua palavra, Pai, que sejamos obedientes a Ti, Pai, e nos afastamos do pecado que vai nos trazer apenas a morte, Deus. Nós somos gratos por isso e te pedimos, Pai, fica conosco, nos mantendo sempre firmes, Pai, na Tua presença, Deus. Não nos deixa desviar desse caminho que o Senhor trilhou, Pai, nem para a esquerda nem para a direita. Queremos seguir reto, Pai, na Tua direção, Pai. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos?